Punk dos insetos, de hoje, do rococó, do sangue e da seda. Tá pensando que é brincadeira? Então fica aí para conhecer as últimas expressões da literatura punk aqui na série Mundo Punk. E aí, tudo fantástico com você? Hoje é o último episódio da série Mundo Punk, que conta com 15 vídeos, se contar desde lá do vídeo 0, o que é punk. Então fica essa dica para você depois conhecer, reassistir os episódios dessa série feita especialmente para quem escreve, para quem joga RPG e para quem curte essa literatura punk. Aproveitando para dizer que hoje esse é o último episódio, mas na quinta-feira, eu estou gravando esse vídeo para sair na terça, no próximo vídeo vai ser uma reedição de 2 vídeos, o que é cyberpunk e o que é steampunk. Eles vão sair publicados na sequência. Então um vai sair às 11 horas e o outro vai sair às 11h10. São 2 vídeos para poder fechar bem essa série Mundo Punk. Inclusive também eu já reorganizei a série por ordem cronológica, para ficar mais fácil para você aproveitar e depois consultar. Ou seja, vai começar o vídeo 1, depois do vídeo 0, o vídeo 1 é sobre o Mythpunk e o Elfpunk, já que a gente está falando de um tempo fora da história, do tempo histórico, e aí começa com o Stone Punk, ou seja, na Idade da Pedra, depois vai para o Sandelpunk, na Antiguidade, vai evoluindo até os dias de hoje, fechando com esse vídeo aqui de hoje. Se você gostou da série e não está inscrito ou inscrita no canal, fica o convite para você se inscrever e também deixar sua curtida para esse vídeo. Então vamos lá, que eu vou apresentar 5 variações que ainda existem, né, do mundo punk. E eu tô falando disso daqui, eu nem vou abordar outras que ainda são muito tênues, como por exemplo o Nazi Punk que vai se confundir muito com o Diesel Punk, que a gente já falou aqui no vídeo, e também do Transistor Punk que vai ter seu campo de atuação durante os anos 60 do século 20. Inclusive esses dois que eu falei agora, o Nazi Punk e o Transistor Punk, você encontra narrativas aqui nessa obra que sempre apareceu aqui, que foi a Retrofuturismo da Tarde Editorial, tá? Então, se quiser conhecer essas expressões, tem aí. Eu vou me concentrar aqui em 5 expressões que são a Bug Punk, o Now Punk, o Rococó Punk, o Silk Punk e o Splatter Punk. O Bug Punk, ou seja, o punk dos insetos, é uma mistura de cyberpunk, biopunk e fantasia que acaba criando um subgênero muito dinâmico que tem seus momentos iniciais lá pelo início da década de 2010 por meio da escritora Cameron Hurley e que toma forma na sua primeira trilogia The Beldame Apócrifa. Nesse caso, estamos falando de mundos onde os insetos são usados de forma efetiva na sociedade, sendo utilizados até mesmo como própria fonte da tecnologia empregada. Dando sequência, já que eu estou tratando aqui em ordem alfabética, falar do Now Punk. O Now Punk, ou seja, o punk de agora, o punk de hoje, é um termo inventado pelo escritor Bruce Sterling e que faz menção à ficção contemporânea, particularmente a praticada de 1990 para cá. O Bruce Sterling usou esse termo para descrever o seu livro, The Zenith Angle, que aborda a história de um hacker cuja vida é mudada pelos eventos do 11 de setembro de 2001. Especificamente, o Bruce Sterling explica que o Nowpunk vai tratar desse impacto da tecnologia nas relações humanas e também nas próprias estratégias governamentais. A ciência do Nowpunk é um agente e não apenas um mero participante da narrativa, e traz o nosso mundo fragmentado e dividido em várias correntes religiosas e ideológicas. Dando sequência, temos o Rococó Punk, que, como o próprio nome está falando, é o punk regido pela estética do rococó, um estilo de arte vigente do final do século XVI até meados do século XVIII, ou seja, ele se insere no mesmo período do clock punk que a gente já falou aqui. É um mundo onde o rococó nunca acabou e é basicamente uma estética ao invés de uma literatura. A designer Vivienne Westwood é uma das figuras de ponta do rococó punk. Saindo do Ocidente e indo para o Oriente, nós temos o
silk punk. Aqui, o espaço ficcional é ambientado na Ásia e não no Ocidente. O termo, pelo que as pesquisas aparentam, surgiu com o autor Kim Liu no romance The Grace of Kings, de 2015. O silk punk é definido como uma mistura de ficção científica e fantasia que vai buscar sua inspiração no misticismo do Oriente, mesclado com vocabulário tecnológico. O silk punk faz uso de materiais orgânicos que tradicionalmente estão vinculados à história da Ásia, como o bambu, o papel e a seda, ou então culturas de regiões do Pacífico, como o coco, penas e coral. Outros autores cujos trabalhos são identificados como silk punk são o J.U. Young e a Elizabeth Bear. Fechando essas tendências, temos ainda o splatter punk. Splatter punk que foi um movimento ligado à ficção de horror nos anos 80 e que apostava na sanguinolência. Esse é o melhor termo para definir essa expressão. O termo apareceu nos anos de 1986 por meio de David Shaw na 12ª Convenção Mundial de Fantasia nos Estados Unidos. O splatterpunk se colocava como uma revolta contra o horror tradicional que, aos olhos dos seus idealizadores, era muito leve. Ele apostava em cenas gráficas marcadas por natureza extremamente sangrenta. O gênero acabou provocando algumas controvérsias entre os próprios escritores e escritoras do gênero horror, como é o caso, por exemplo, do americano Robert Bloch, que acabou criticando o splatterpunk, dizendo que, afinal de contas, ele não tratava de terror, mas sim era para inspirar náuseas. O momento áureo do splatterpunk foi nos anos 90 e hoje se acredita, uma parte da crítica, que ele acabou caindo em desuso e em declínio. Entre os escritores mais marcantes do splatterpunk, identificados como splatterpunk, estão o Clive Barker com seus livros de sangue e, no universo cinematográfico, a franquia Evil Dead, de 1981, e sua sequência Evil Dead 2, de 87, além de filmes como Dead Alive, de 1992 e O Albergue. E assim a gente termina o nosso passeio pelo mundo punk. São mais de 20 expressões da literatura punk. Fica o convite para você rever e conhecer essas expressões. E de novo, na quinta-feira, o próximo vídeo vão ser dois vídeos republicados, um novo formato do cyberpunk e do steampunk. Então, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal. E até a próxima!